Olá pessoal, eu sou José Edio trazendo para vocês mais um vídeo do Reflexões Cotidianas. Esse vídeo nós vamos fazer em duas partes, tá? Na primeira parte eu vou continuar falando sobre alguns números do coronavírus e na segunda parte eu vou fazer um exercício de uma sugestão de como que a gente poderia já ir pensando em sair da quarentena, tá? De novo, o que eu trago aqui são dados e fatos. A segunda parte é uma parte mais, como eu vou dizer, opinativa, não é? Mas é para fazer uma reflexão. Na verdade, o que eu gostaria era dialogar com vocês, mostrar a minha ideia de como sair da quarentena, mas eu não sou o dono da verdade, de jeito nenhum. Na verdade, vou mostrar isso até como uma provocação para que você reflita, não é? E veja se tem lógica ou não o que eu estou apresentando aqui, tá? Bom, vamos começar então mostrando o primeiro slide que eu vou mostrar mais uma vez. Eu acho que eu já mostrei isso aqui, mas eu quero dar duas coisas aqui com esse slide. O slide que está aí agora, tá? Mostrando as mortes no Brasil por diversas causas, tá? No caso aqui tem doenças cardiovasculares, câncer, homicídios, acidentes de trânsito e o coronavírus. Eu fiz uma estimação. Eu já tinha feito aqui uma previsão de que seriam por volta de 3 mil mortes. Muito otimista, óbvio, não é? Mas eu sou uma pessoa muito otimista. Mas eu aumentei essa previsão, estou botando aqui 10 mil mortos no final por conta do coronavírus, tá? E para mostrar para vocês que as pessoas morrem por vários outros motivos, não é? E é óbvio que a gente entende que o vírus é real, não é invenção. O vírus não é apenas uma gripezinha, não é? Ele é uma coisa séria. Mas eu quero apenas trazer os números para que a gente bote as coisas em perspectiva, não é? É fato que a economia parada, totalmente paralisada, e paralisada às vezes em lugares onde nenhum caso de corona foi encontrado, é muito ruim. Eu morei 9 anos nos Estados Unidos, então eu tenho muitos amigos lá, tenho amigos com quem eu tenho contato até hoje. Então, de uma semana para cá, eu comecei a acompanhar muito os noticiários americanos, que graças a Deus a gente pode fazer através do YouTube. E eu notei que essa paralisia que também afetou lá está até pior do que aqui, né? Pelo que eu vejo, o desabastecimento. Primeiro por uma coisa que eu sei, por experiência própria, de nevasca e tudo, que o americano é meio desesperado, não é? Eu já tive em uma época de nevasca em que eu fui nos supermercados e não tinha praticamente nenhum pão de forma, não é? Papel higiênico também era um item um item que acaba rápido, mas tá pior. Eu vi no noticiário de ontem que tem produtores jogando fora leite, jogando fora colheita, porque não tem logística, não tem caminhões, caminhoneiros, não tem como transportar isso até as pessoas que estão precisando e estão fazendo fila para poder ir no mercado, fila com distanciamento social, para poder ir no mercado e comprar comida, e por vezes não conseguem, porque não tem. Vários lugares dos Estados Unidos estão sendo desabastecidos por conta dessa paralisia. Então, graças a Deus, isso até agora não ocorreu aqui no Brasil, até por uma questão de cultural brasileira. O brasileiro não obedece tanto assim às regras, não é? Mas se eles fossem levar a ferro e a fogo o que certas pessoas aqui no Brasil querem, a gente teria esse problema também. A gente estaria chegando no mercado e não encontrando certos produtos. Bom, voltando aí para os números, não é? A gente vê que o número de pessoas estimada, tá? E graças a Deus eu acho que a gente vai atingir essa estimativa, talvez até seja menor do que isso, e é óbvio que eu não desmereço como eu vou dizer, a diminuição da mobilidade social, principalmente no Rio e em São Paulo. São dois lugares que realmente precisa ter muito cuidado, porque a densidade populacional é alta, tá? Mas mesmo assim vemos que outros motivos de morte aqui no Brasil têm números muito maiores, não é? Então, vamos falar de uma coisa, não é, que a gente pode controlar, porque
a pessoa ter uma doença cardiovascular é mais difícil de controlar, pode ser uma disposição genética, alguma coisa. Mas vamos falar de homicídios e trânsito. Se a gente tem 41, por volta de 40 mil de homicídios e acidentes de trânsito, será que então a gente precisaria fazer esse tipo de isolamento para diminuir, principalmente os acidentes de trânsito? Porque o homicídio pode ser que não diminua tanto, porque a gente viu que as pessoas de quarentena, elas têm um processo mental que às vezes leva a praticar violência dentro de casa, não é? Então, não sei até que ponto diminuiria os homicídios. Mas os acidentes de trânsito, vamos refletir, vamos raciocinar, certamente a gente diminuindo a mobilidade social, diminuiriam, não? Então, é hora de talvez a gente pensar numa coisa que tem um número 4 vezes maior, de como que a gente pode fazer para evitar essas mortes. Esse é o ponto onde eu quero chegar. Eu não estou querendo comparar a morte, dizer que, então como morre muita gente mesmo, vamos liberar geral e, porra, quem morrer, morreu. Não é assim, tá? E vai ficar bem claro na segunda parte do vídeo o meu raciocínio, não é? E por que eu falo. Porém, eu gostaria de botar isso em perspectiva. Nesse outro slide que está aí, vocês veem os mesmos números, mas em forma gráfica. E aí fica muito claro a discrepância, não é, dos números de morte. E, de novo, o coronavírus é estimado, mas se você dobrar aquilo dali, ainda vai ser metade do número de homicídios e acidentes de trânsito. Então, não é? Acho que está colocado em perspectiva. Acho que eu consegui passar minha mensagem que faça você refletir. Eu não quero que você pense, o José Edio está completamente com a razão. Não, pode questionar, mas por favor, não deixe de ver os dados e os fatos. E como sempre, todas as fontes dos números que eu boto aqui estão nos meus comentários. Você pode ir lá e verificar, tá? Essas fontes não são números que são tirados assim, não. Eles são números verificados. Tanto que o de câncer está mostrando ali, que é de 2017. Porque no site do INCA foi o que eu encontrei. Eu não encontrei os números de 2019, nem os de 2018. Mas enfim. Mas como eu já falei até num outro vídeo, os números de câncer tendem a ser, de mortes causadas por câncer, tende a não variar muito, né, no correr dos anos. Obviamente, a gente tendo práticas melhores, comendo melhor, a gente pode ir diminuindo. Mas, como ele é uma doença que não é um vírus, não é uma bactéria, não é nada, é o seu próprio corpo reproduzindo células, não é? Desordenadamente, então é mais difícil de evitar. Parece realmente que o problema é muito mais genético. Se Deus quiser, e a gente vai chegar num ponto de poder modificar o DNA de uma pessoa que tem predisposição a câncer e, digamos assim, reparar aquele DNA e a pessoa não ter mais essa predisposição. Vamos ver, não é? Espero que meus filhos e netos consigam ver isso acontecer, tá? Bom, um outro slide que eu queria mostrar, que é muito interessante, os Estados Unidos agora está na moda, né, dessa parte do coronavírus, né? Já tem mais morte do que a Itália, e isso e aquilo. De novo, temos que botar os números em perspectiva, tá? Nesse slide aí vocês veem, e aqui eu tenho que falar rapidamente sobre um assunto que, se você entrar no site, que está lá no meu comentário, você vai ver as notinhas, não é? Se você souber inglês, se não, joga no Google Tradutor. Mas ele vai mostrar um número de mortes ali, não é? Entre 1º de fevereiro e 15 de abril, que é o da lá, data, não é? Data são os dados de até 15 de abril de 2020. Você vai olhar um número e vai falar, caraca, Ed, você está mentindo aqui no vídeo, esse número está muito menor. Nos Estados Unidos tem muito mais gente morta até o dia 15 de abril. Tem, é verdade. Né? O que acontece? Nas notinhas, se você olhar lá, ele vai falar que esses são os dados depois que o certificado de óbito é preenchido e é processado e enviado para o departamento o Ministério da Saúde americano, digamos, né? Então, esse dado aí que ele bota é isso, tá? Porém, para efeitos de comparação, não há problemas. Por quê? Porque isso é verdade para todo o tipo de morte.
Então, se os números estão menores para o Covid, também estão menores para todos os outros tipos de morte. Então, para efeitos de comparação, a gente pode saber, é a mesma coisa. A balança da tua casa, digamos que você pese 60 quilos. Se a balança da tua casa mostra que você tem 50, porra, beleza, pode não estar dando o teu peso certo. Porém, se você se pesar toda a semana, você pode ver se você está emagrecendo ou engordando, porque o erro dela vai ser o mesmo sempre. Aqui é a mesma coisa. Eu estou comparando números que são obtidos da mesma maneira, tá? Então, ali a gente vê que são cerca de 10 mil casos de morte por Covid. Todos os outros tipos de morte são 60 vezes, quase 55 vezes mais, não é? Quase 560 mil mortes. Sendo que mortes apenas por pneumonia são 40 mil, não é? 4 vezes mais do que a morte pelo Covid, nesse mesmo período, tá? E ele bota também o número ali, que são as mortes de pneumonia com o Covid, tá? E o da influenza tá tudo misturado. Tá? Eles não mostram ali, mas nas notinhas fala, tá? Também são quase 5 mil, metade, né, do número de Covid. E olha que a influenza é uma doença que não é que tem todo ano nos Estados Unidos, na época, principalmente na época do inverno, e tem vacina. Mas mesmo assim, pessoas morrem de influenza, não é? Ou não sei se é porque não se conseguem se vacinar, ou mesmo com a vacina, o sistema imunológico dela já está bem mais debilitado. Mas enfim, fato é que 5 mil pessoas morreram nessas 2 semanas de influenza nos Estados Unidos. Não é? Então, de novo, fazendo uma análise mais rápida de novo, cerca de 10 mil mortes por Covid, de 1º de fevereiro a 15 de abril, sendo que são quase 560 mil pessoas que morrem nos Estados Unidos, que morreram nos Estados Unidos nesse período, e 4 vezes mais pessoas morreram por pneumonia, sem ter nada a ver com Covid, do que isso. De novo, apenas para botar os números em perspectiva, tá? Mas eu fui além. Eu procurei, alguém me andou mandando uns números e tal, esses números, alguns que mandaram números até do Brasil, de causas de doença e tal, eu não consegui verificar, por isso eu não coloquei aqui. A hora que eu conseguir verificar, eu até coloco em outro vídeo, tá? Mas esses números eu peguei de um site chamado Worldometer, quer dizer, é o medidor do mundo. Ele mede população, ele mede várias coisas, número de carros que foram fabricados, tá? E eles tiram isso de vários lugares que, se você entrar no site, que tá lá, vai estar lá nos meus comentários, você vai poder ver, porque eles te remetem ao site da onde eles tiram as informações. Então, de acordo com esse site, quase 2 milhões e 400 mil pessoas morrem por ano de câncer. 1 milhão, quase 1 milhão e meio, né? 1 milhão 443 morrem de tabagismo. Esses números estão arredondados, tá? E arredondados para baixo. Ali o 000, na verdade, tinham 353, 489, enfim. Mas eu deixei só para ver os números, não é? Por problemas relacionados ao consumo de álcool, 722 mil pessoas. AIDS, 485 mil pessoas. Acidente de trânsito, quase 400 mil pessoas, 389 mil. Suicídios, 309 mil. Malária, cloroquina serve para malária. Malária, 283 mil. Essa foi uma brincadeira interna aí eu com um grupo de amigos lá do WhatsApp que a gente tem conversado sobre cloroquina. Mas enfim, eu acho que cloroquina tem que ser testado, tem que ser verificado. Só digo o seguinte, se eu tiver Covid e for internado, eu quero tomar cloroquina. Bom, mas de novo, né, não quero botar minha opinião, isso é coisa para a gente verificar mais na frente, né, depois que saírem todos os resultados dos estudos feitos, etc. Ok, vou continuando. Influenza, né, aquela influenza que eu falei, não mata só nos Estados Unidos não, mata 150 mil pessoas por ano, tá? O Covid, eu entrei num site, que de novo vai estar lá, é um site da onde eu tiro minhas informações, que mostra como é que está o andamento do Covid no mundo inteiro, tá? E nesse site eu vi que no mundo inteiro, hoje ou ontem, não me lembro quando é que eu tirei esse número, mas se não foi hoje, foi ontem. 115 mil pessoas, tá?
E de fome, graças a Deus, esse número é pequeno, né? Pelo menos de acordo com o site, 13 mil pessoas morrem de fome no mundo, não é? Então, triste, não é? Pois é, enfim. De novo, botando em perspectiva os números, tá? E de novo, algumas coisas aqui a gente poderia evitar. Será então que a gente deveria proibir o álcool no mundo inteiro? Vamos proibir no mundo inteiro. Vamos fazer uma aliança global contra o álcool. Obviamente, tabagismo a gente já tem feito muito, não é? Tem feito muito. E o Brasil, inclusive, está muito bem situado na luta contra o tabagismo. Graças a Deus. Quando eu tinha que trabalhar com espanhóis, era uma desgraça, porque eles fumam muito. Aliás, aí o problema da Europa também é esse, não é? Das mortes. Você vai ver o gráfico, a discrepância que é o número de mortos por 100 mil habitantes entre a Itália e os Estados Unidos e Brasil. Porque os Estados Unidos também tem uma campanha muito forte contra o tabagismo, né? Mas então, certas coisas a gente poderia evitar. Será que a gente deveria proibir o álcool? Deveria proibir totalmente o cigarro? Enfim, de novo, coisas para refletir, tá? Esse outro gráfico aqui, ele apenas, de novo, mostra de forma gráfica a diferença entre todas essas outras causas de morte e o Covid. Olha o tamanho do Covid, tá? Então, gente, e aqui uma pausa, tá? Vou dar uma de William Bonner aqui. Calma. Vamos ter calma e tranquilidade. Sabe por quê? Medo, pânico, diminui a sua imunidade. Entendeu? Então, a gente tem que ter calma. Não é pra gente se descuidar, não é pra gente querer voltar tudo ao normal. Não. Daqui a pouco eu vou falar sobre o que eu acho, como eu acho que a gente deveria ir saindo da quarentena pouco a pouco, tá? Mas olha para esse gráfico. Olha esse gráfico, não é? Não dá para ver que a gente tem muito mais coisas que a gente morre. E olha, aí não tá contando, por exemplo, eu não vi, engraçado, eu não vi acidente de avião, né? Que graças a Deus o número deve ser bem pequeno. Graças a Deus, porque a gente foi melhorando, fomos melhorando os procedimentos. Bom, é isso. Outros gráficos que eu vou mostrar daqui a pouco, aí vão ser a comparativa do Brasil em relação a outros países, tá? Mas muita hora nessa calma, ou coisa parecida, porque a gente vai conseguir passar por isso, tá? Não vamos fazer de uma tempestade num copo d'água. Pessoas morrem todos os dias. Todos os dias nascem muitas pessoas também, não é? E uma coisa que eu deveria ter colocado nesse vídeo, no próximo eu vou colocar. O número de pessoas que se recuperaram. Eu outro dia mencionei uma senhora de 94 anos, se eu não me engano, 97 anos, que se recuperou na UFRJ, no Hospital do Fundão, do Covid. Ela pegou o Covid com 90 e tantos anos e conseguiu se recuperar e teve alta, não é? A gente tem que começar a olhar essas coisas. A gente só vê muita coisa, morte, morreu, tá internado, não sei o que, não sei quantos corpos e bababá, entendeu? Isso a gente cria um pânico. Medo também mata a gente, não é? Vamos com calma, vamos fazer as práticas higiênicas, vamos nos proteger, obviamente, proteger os nossos entes queridos, não é? Mas vamos com calma, porque a gente já passou por muitos problemas. O Rio de Janeiro tem violência, o Rio de Janeiro tem dengue. Eu estou falando do Rio de Janeiro porque eu moro no Rio de Janeiro, né? Mas o Brasil, em geral, né, tem muitos problemas, tá? Esse vírus é um problema e que estão se aproveitando. Infelizmente, as pessoas não têm escrúpulos e se aproveitam de uma crise dessas, de uma pandemia, para tirar proveito político. Isso daí é o que me deixa realmente furioso. Mas, enfim, vamos em frente. Esse gráfico aqui mostra as mortes por Covid na Itália, Estados Unidos, Brasil e tem também São Paulo e Rio. Poxa, Ed, você acabou de falar de calma, que a gente tem que focar no positivo, você mostra um gráfico de morte. Sabe por quê? O que acontece é o seguinte, nem todo mundo é testado, não é? Não é todo mundo que é testado. Então, se eu botar aqui o número de casos de pessoas que deram positivo para o Covid, não é? Vai ser um número falso, totalmente falso. Morte já tem um erro menor, não é que não tenha erro, né? Tem gente,
Eu já ouvi as duas coisas. Eu já ouvi gente dizendo que tem uma subnotificação de pessoas mortas pelo corona, e tem gente dizendo que a pessoa morre de infarto e é colocado, e eles colocam como corona. Bom, na média, eu acho que o erro por mortes é menor. Então, eu não estou falando de Itália e Estados Unidos, que lá acredito eu que até seja um pouco melhor do que o Brasil, mas nem tanto, hein? De novo, eu já morei lá, não subestima a capacidade também do brasileiro, não. Em muitas coisas nós somos muito bons, né? Mas o que eu quero dizer é que o número de mortes é um número, eu acho, na minha opinião, e de novo, vamos refletir sobre isso. Eu estou aqui apresentando argumentos. Se você achar que eu estou, não é como se diz em inglês, full of shit, beleza. O que eu posso fazer? Não é? Se eu estou falando, você acha que eu estou falando besteira, os números estão aí. Mas vamos lá. Por quê? Número de mortes, o erro é menor. E aí você, com o número de mortes, você tem um indicador que é melhor ainda, porque bom, vamos lá, por parte. Bom, o número de mortes tem um erro menor. E com o número de mortes nós conseguimos ter uma ideia melhor da progressão da doença, tá? Uma notinha. Não dá para comparar laranja com banana, ok? Então, primeiro, as condições climáticas ajudam o vírus a se proliferar mais no hemisfério norte, porque agora eles estão começando a entrar na primavera, nós estamos no outono, então para nós o vírus se proliferou menos na época do verão, tá? Como ele ainda está com a gente aqui, ele já está aqui e ainda está com a gente, a tendência é das temperaturas baixando, ele ter uma tendência a se proliferar mais. Veja bem, eu não estou dizendo que uma pessoa com o vírus vai na praia, pega um sol e fica boa. Não é. Não é isso. Também não estou querendo dizer que se você ficar ao lado de uma pessoa, conversando com uma pessoa muito próxima, de uma pessoa na praia, não é? Num calor, num sol, num calor de 30 e poucos graus, que o vírus, que você não vá pegar. Não é isso. Mas você pode estudar. Eu não sou infectologista, eu não sou médico, mas eu já tenho uma certa idade, não é? Já li bastante e você, se tiver dúvidas, você entra na internet, pesquisa, que você vai ver doenças respiratórias desse estilo do Covid, que é a mesma da influenza, elas têm uma incidência maior de casos no inverno. Seja ele no inverno do hemisfério sul, seja ele no inverno do hemisfério norte. Ou seja, existe uma correlação entre a proliferação do vírus com a temperatura. Em temperaturas mais baixas, ele se prolifera mais. Em temperaturas mais altas, ele se prolifera menos. Tem mais um dado que não é toda pessoa que sabe. Mas como eu morei nos Estados Unidos e eu já fui muitas vezes à Europa, tá? Na Europa nem tanto, mas nos Estados Unidos eu posso falar de carteirinha. Americano não costuma abrir as suas janelas. Ele tem ar-condicionado central no verão e ele tem aquecimento no inverno. E ele não costuma arejar a casa. Outro fator para que o vírus se prolifere mais, tá? Então você pode ver que a incidência de casos em Nova York, que é um lugar frio, e aliás, Nova York é um lugar muito frio, porque o vento lá em Manhattan é brabo, né? Você pode ver que são os casos maiores. Por quê? Densidade populacional altíssima, né? Temperatura baixa, ou seja, dois fatores que ajudam na proliferação do vírus. Bom, a linha azul é a Itália, a linha vermelha, a linha vermelha é a Itália, a linha azul é os Estados Unidos e a linha verde lá embaixo é o Brasil. A linha amarela é São Paulo e a linha azulzinha, azul clarinha lá embaixo é o Rio de Janeiro. Esse é o número de mortes, mas esse é o número de mortes absoluto. Olha a diferença quando a gente vê
o número de mortes por 100 mil habitantes. Mas antes de eu mostrar, uma reflexão, mais uma reflexão. Por que o número de mortes por 100 mil habitantes é um fator determinante? Porque, obviamente, se você tem um país com 50 milhões de pessoas, que é o caso da Itália, cerca de 50 milhões de pessoas, se morrem 30 mil pessoas, morreu uma porcentagem dessa população, não é? Se morrem, quanto que eu falei? 50 milhões e morrem 10 mil pessoas, digamos, é uma porcentagem da população. Se os Estados Unidos, se nos Estados Unidos, e eu vou arredondar para efeito de raciocínio, então vamos lá, 50 milhões, morreram 10 mil. Se nos Estados Unidos ele tem 6 vezes mais população, que é mais ou menos o parâmetro, que os Estados Unidos têm cerca de 300 e tantas milhões de pessoas, tá? Para que o índice de mortalidade seja igual, teria que morrer 60 mil pessoas nos Estados Unidos. Então, o índice por 100 mil habitantes mostra a comparação, por quê? Quanto mais pessoas são infectadas, mais pessoas têm os sintomas, mais pessoas vão morrer. Então, em número absoluto, os Estados Unidos passou a Itália, realmente, não é? Mas, se você for colocar isso relativo à população, você vai ver que a história é bem diferente. Olhem a diferença da Itália, por exemplo, para Brasil e Estados Unidos em mortes por 100 mil habitantes. Estados Unidos e Brasil estão ali, ó, pau a pau, não é? Espero que a linha do Brasil não suba da mesma maneira que a dos Estados Unidos, que suba com mais tranquilidade e que chegue num platô logo, tá? Os noticiários que eu tenho ouvido, eu tenho visto no YouTube, todos eles têm falado que os Estados Unidos está muito próximo do platô, tá? As hospitalizações já diminuíram bastante, eles inclusive mostraram uma filmagem feita no início das hospitalizações, uns 10 dias atrás, e hoje em dia, 10 dias atrás, tinha uma fila de pessoas na porta do hospital para ser testado e alguns serem admitidos, e o mesmo hospital, 10 dias depois, estava bem vazio, né? Significando que todos já foram testados, pessoas já estão chegando no platô, parece que está chegando no platô lá nos Estados Unidos. Então essa curva, a tendência dela é achatar e cair, né, dos Estados Unidos. A nossa, nós estamos um pouquinho atrás, né, em termos do vírus. Nós estamos cerca de 2 semanas atrás dos Estados Unidos, se eu não me engano. Então, não significa que, de novo, as condições climáticas, as condições sanitárias, certo que, como é que é o nome? As condições sanitárias do Brasil, de saneamento básico, não são comparáveis. Mas sanitárias, que eu quero dizer, é na questão da ventilação das casas, esse tipo de coisa, são fatores diferentes entre Brasil e Estados Unidos. Então, nós fizemos um isolamento, tá? Eles estão fazendo, o isolamento deles não é um isolamento, tá? Está tendo uma incidência nos Estados Unidos muito grande que eles chamam de outbreak, né? Que é quando o vírus se espalha em lares de idosos. Lá tem muito disso, muito, 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 muito. Aqui no Brasil é meio que um tabu, né? A gente chama de asilo, vou mandar para o asilo. Lá é normal. Lá, inclusive, muitos idosos, eles preferem ir para uma moradia junto com outros idosos porque eles têm atendimento médico, nesses lugares não é permitida a pessoas com menores de idade, né, pernoitarem, então não tem, digamos, não tem questão de um jovem fazendo balbúrdia, alguma coisa assim. Eles podem ir visitar, os netos podem ir visitar e tudo, mas eles não podem pernoitar, né? Então, lá tem muito disso. E pelo que eu estou vendo dos noticiários, eles têm falado que está tendo muitos casos dentro de lares de idosos. E aí espalha, não é?
são todos eles com imunidade baixa, a coisa se espalha e, infelizmente, muitos deles chegam a óbito. Tá? Mas para vocês verem que por 100 mil habitantes, nós estamos muito distantes. Graças a Deus, nós estamos... Graças a Deus. Coitado dos italianos, não é? Não quero menosprezar, mas eu estou falando aqui, o Brasil, não é? Devido a toda a sua atuação e devido às condições climáticas também, graças a Deus, estamos tendo uma questão branda. E é por isso que é importante, e eu vou deixar para outro vídeo, eu vou fazer um outro vídeo só com o tema da quarentena, da saída da quarentena, porque esse vídeo já está ficando muito grande, tá? Eu vou parar por aqui. Se inscreva no canal. O próximo vídeo que vai falar sobre a saída da quarentena, eu vou colocar ele excepcionalmente amanhã, porque normalmente eu tenho procurado fazer 2 vídeos por semana. Um eu faço mais ou menos assim na quarta-feira e o outro eu faço no sábado ou domingo. Mas eu vou fazer um amanhã porque ele já está pronto, o slide já está pronto. Então é só para eu poder dividir em 2 vídeos, para não ficar cansativo para vocês. Como que nós podemos sair da quarentena, tá bom? Eu vou deixar vocês com esse slide para vocês verem, não é, que as coisas estão bem. Eu vi uma live hoje maravilhosa com o Léo Freiman e o Rosalindo, que é um psicólogo, os dois são psicopedagogos, e eles falaram uma coisa muito legal, muito bacana, que tem a ver com a nossa energia, não é? Se a gente ficar o tempo todo com medo, reclamando de que eu não posso sair, as coisas só vão piorar para a gente. Então, procure fazer alguma coisa nova, não é? Eu vi uma pessoa comentando que assim, eu redescobri o meu marido nessa quarentena. Olha que coisa bonita isso, não é? Então, é isso que você tem que fazer. Redescubra as pessoas. Aquela brincadeira, né, do Wi-Fi caiu e eu descobri que eu tenho uma família morando aqui comigo, né? Isso é uma brincadeira, lógico. Mas, poxa, vamos, né? Vamos aproveitar esse tempo, esse isolamento. Talvez tenha sido realmente, né, um outro vídeo que eu vi muito bacana, mostra a Terra como um ser, não é? E que talvez o vírus, esse vírus talvez seja, na verdade, os anticorpos desse ser que nos atacaram, nós sendo o vírus que estava causando tantos estragos nesse ser que é o planeta Terra. Então, vamos pensar positivo, não, vamos manter o foco, vamos manter a calma, mas com muita calma, muita tranquilidade, que a gente vai passar por tudo isso, não é? E a vida não vai voltar ao normal. E aí eu vou fazer até uma propaganda do meu outro canal que eu faço junto com o meu grande mestre Cristóvão. O Tech Friday vai abordar nessa sexta-feira, 17 de abril, às 19 horas, como que o mundo muda por conta do coronavírus. Do ponto de vista tecnológico, que o Tech Friday, como o nome já diz, é um programa tecnológico. Assistam porque vai ser bastante interessante, tá? Para mostrar que o mundo realmente vai ser antes e depois do coronavírus. Mas, quem sabe ele não vai ser melhor depois do coronavírus. Reflitam sobre isso. Reflexões cotidianas. Dá um like, se inscreve aí no canal, dá uma forcinha para o amigo aqui, tá bom? Reflexões cotidianas, a gente se vê. Um abraço.